E a gente vai conversar aqui com a Zoe Martins, que é estudante de Direito, cubana naturalizada brasileira. E a Zoe, eu sei que ela não aguenta mais contar a história dela, como é que ela veio para o Brasil com a família, mas alguns espectadores, obviamente, não conhecem a história da Zoe. Então, Zoe, fala como é que foi assim, esse processo de fuga. Acho que a palavra certa é fuga, né? O seu pai veio primeiro, conta pra gente. Começou com meu pai tem família brasileira. Ele ocupava um cargo muito alto em Cuba. Ele trabalhava em Etexa, que é a única empresa que mexe com essa rede de telefonia e de internet. Então, na época, para vocês terem uma ideia, 2005, era completamente proibido ter internet em Cuba e meu pai tinha acesso, né? Então, era um cargo muito importante. E quando você ocupa esses cargos assim muito importantes, você tem que virar do Partido Comunista de Cuba. Você tem que entrar para o Partido Comunista, você é obrigado. E começaram a sondar ele, até que jogaram na parede e falaram, olha, você tem que entrar. E ele não queria, porque depois que você entra, é muito difícil para você sair. E ele não queria ficar para sempre em Cuba, ele queria uma melhor vida para a família. E então ele falou com a prima dele, fez uma carta oficial convidando ele para passar umas férias aqui no Brasil, máximo de 3 meses, que um cubano na época era o máximo que podia ficar fora de Cuba. Ele veio e ficou. Aí ele pediu asilo político, depois de 1 ano de estar no Brasil, e deixou minha mãe grávida em Cuba da minha irmã do meio. E eu tinha 5 anos na época. E aí, depois de quase 4 anos, meu pai conseguiu tirar minha mãe de Cuba, através de um amigo dele. Ficaram 4 anos sem se ver. 4 anos. Aí teve a minha irmã em Cuba e tudo, e meu pai sem conhecer. Aí meu pai conheceu um amigo muito querido aqui, argentino, naturalizado brasileiro, pediu para ele fazer essa mesma carta que a prima dele tinha feito para o meu pai. E aí minha mãe conseguiu vir através dessa carta para passar umas férias no Brasil. Enquanto ela chegou, já foi na Polícia Federal e teve direito, como está casada com meu pai, a ser exilada política também. Aí deixou eu e minha irmã em Cuba, eu tinha 9 anos na época, minha irmã tinha 3, e ficou, aí reencontrou meu pai depois desses 4 anos. Nesse período, ela engravidou da minha irmã caçula. Eu falo com presente de Deus, porque não estava nos planos, eles estavam passando por muita dificuldade aqui, muito dinheiro para tirar a gente de Cuba, muita burocracia, enfim. Mas acabou que ajudou para a gente sair de Cuba, por ter uma irmã brasileira. Então, depois de quase 3 anos, eles conseguiram tirar a gente de Cuba. Meu pai conheceu minha irmã do meio com 5 anos, voltou a me ver com 12 e a gente conheceu a nossa irmã caçula com quase 3 anos. Então, resumidamente, essa história, que é assim, 7 anos, muito tempo, né, separado da família, muito dinheiro, muita burocracia, eles dificultaram ao máximo, mas graças a Deus a gente conseguiu se reunir aqui no Brasil. E vocês têm família ainda em Cuba? Meus avós moram em Cuba, tenho alguns primos, tios que ainda moram lá. Amanda. Nossa, que história emocionante, né, Zoe? Quanto tempo sem ver sua família? Estou vendo que você está emocionada, né? Eu fico também, Por mais que eu repito muito essa história, né? Todo lugar que eu vou me perguntam, mas é muito emocionante, né? Eu fiquei a infância toda sem ver meu pai. Sem ver seu pai, né? É tão bom morar em Cuba, que olha o desespero do meu pai de sair e depois tirar a família e essa separação familiar. Se fosse tão bom, né? A gente não teria passado por tudo isso. Não, se fosse tão bom, as pessoas não eram impedidas de sair, né? Exatamente. E naquela época era muito mais difícil do que atualmente, né? 2005, era completamente fechada a ilha. Agora eu acho que você não voltou para Cuba desde então. Nunca mais voltei, nunca mais. Nem poderia, seus avós continuam lá. Então agora essa separação é dos avós e dos primos, de alguma forma continua, né? Separação familiar. Mas também porque eu me recuso a dar meu dinheiro para a ditadura, eu falo isso. E indo para lá, eu consumiria coisas lá e acabar financiando a ditadura. E esse dinheiro eu sei muito bem para onde vai. Não vai para o povo, vai para a ditadura. Então fortalece mais ela. Então me recuso a ir a Cuba até não acabar a ditadura.